Oi, pessoal, começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina e hoje tô aqui com a Vi Rocha, Olá! youtuber, influenciadora, fala muito sobre moda, né? Conteúdo de moda, beleza. Tem o Se Enxerga, que é um curso, né? Exato. E muito legal, eu tava assistindo a sua live ontem, Ai, inclusive, do Se obrigada. Enxerga. E mamãe da Helena, que tá quase com 4 meses. Acompanhei tudo, desde a gestação, parto. Quando você fala alguma coisa ali, eu fico me segurando, falando, não, eu já dei palpite demais, não é legal, deixa quieto. Mas fico ali, aí às vezes eu falo, olha, mensagem do futuro. De quem tem uma bebê um pouquinho mais velha. E dá uma esperança, né? Dá uma Essas vai mensagens do passar, futuro. calma, é assim mesmo. Obrigada pelo convite, Fabi. Tô Eu que muito honrada e muito agradeço. feliz. Eu que acompanho você há muitos anos mesmo. Fico muito feliz em estar aqui agora nessa nova fase das nossas vidas, né? Sim, é uma nova fase. É uma nova, é um negócio, é puxado, mas é bom. É, puxado. Ah, inclusive os palpites são muito bem-vindos, vindos de pessoas, né, que querem beneficiar e te Sim. trazer aí uma esperança. Palpite ruim é aquele que, né, fala assim, ó, minha filha, vai ficando pior, vai. É, Aqueles palpites que vão dando uma experiência ou um alerta são muito bem-vindos. Então sim. eu amo, assim, eu amei os palpites que você já me deu até hoje. Mas eu me Muito segurei porque eu falei, obrigada. acho que eu já mandei mensagem demais, vou Não, começar a encher não, o Fabi, saco. Aí eu, manda. às vezes eu falo, não, não vou mandar nada, não, deixa Não, Fabi, quieto. manda. Tem meu WhatsApp, por favor, manda. A gente tava batendo um papo, porque antes ela já falou várias coisas que me trouxeram esperança. Eu falei, manda, manda, manda. Eu falei, eu não tenho muita experiência, mas a gente tem 6 meses a mais ali do que a Helena. Então eu já passei por coisas que você vai passar. Claro que também você vai passar por coisas que eu não, talvez não tenha passado, porque cada bebê é um bebê. Mas sempre dá pra dar uma ajudazinha, assim. Eu tive muita ajuda de outras mães, tipo da Carol Pinheiro, da Tassi, da Nayumi, porque eu não tenho criança na minha família. Então, essas outras mães aí, socorro, Carol, me dá. Na hora de fazer a mala da maternidade, eu tava perdidaça. Aí eu, Carol, me ajuda. Não, não, não. Ela, não, leva isso não precisa, tal. Que dá um help, né? A gente pesquisa tudo, mas tem alguém ali te dá Dá. uma. Não, e por falar nisso de mala de maternidade, também foi uma amiga minha que me ajudou, porque eu acho que a gente tem uma visão de maternidade, assim, um momento bem parecido, porque eu também não tenho nenhuma criança na minha família, aí foi o Uhum. primeiro neto de todo Do mundo, todo assim, mundo. e aí eu também não sabia fazer mala de maternidade, aí uma amiga minha me ajudou. Só que a bebezinha dela nasceu no frio e a minha nasceu no calor. E aí ela me ajudou a montar uma mala de maternidade, em que eu não usei nada. Amiga, eu te amo, muito obrigada pela sua ajuda. Porém, a minha filha era totalmente diferente. A filha dela sentia muito frio. A minha, além de ter nascido no calor, era tipo assim, ó, sabe aqueles macacõezinhos de tricô? Aí Aham. por dentro era um body, uma calça, uma meia. Gente, Sim. juro, a Helena ficou de fralda, enrolada no coeirinho, e foi isso. Eu não usei nenhuma camisola, nada de amamentação. Eu fiquei com aquele negócio do hospital Aham. da hora que eu entrei até a hora que eu saí. Ou seja, aí o hospital deu absorvente, deu tudo. Mulher, eu não usei nada, eu nem abri a minha mala de maternidade. Mas Então, assim, isso foi daí. muito bom pra me orientar. Eu lembro que eu Aham. até gravei vídeo e tudo mais, registrei tudo. Porém, cada bebê é um bebê, né? E aí eu me Uhum. surpreendi. Minha filha nasceu, eu falei, a bichinha é calorenta. É É, calorenta. foi diferente. É É isso. É diferente. cada um é de um jeito. O da Gigi, eu lembro que eu montei a mala. Eu ganhei um monte daquelas saídas maternidade de tricôzinho que você falou, com golinha, com pérolazinha, um monte. Aí eu montei a mala maternidade só com isso. Aí eu fiquei olhando, depois de uns dias, eu montei muito cedo a mala maternidade. Aí eu ficava olhando, aí olhando falou, mas isso parece tão desconfortável. Eu falei, é, né? Aí eu falei, bom, vou levar um pro dia que ela nascer e um pro dia de ir embora, mas vou levar bodyzinho, pijaminhas, aqueles bodyzinhos da Carter's de boinha. Fofinhos, eles são bonitinhos, tem estampas e tal, mas bem mais confortáveis. Ah, foi só isso. No primeiro, no nasceu, usou o negocinho, depois eu falei, ai, no segundo filho eu não vou nem levar esses de tricô, muito desconfortável pra pôr, é difícil, ficou É. enorme nela. É. Falei, E não, é o não, RN, mas assim, é a marca gigante. que faz coisa pra coisa, sair da maternidade sabe que o bebê pode vir pequenininho ou grande, né? Mas assim, eu acho que eles contam que todos vão vir grandes. Aham. Porque ficou um saco na Helena, ficou enorme. E eu lembro exatamente disso, da sensação de olhar e falar assim, meu Deus,
eu não queria estar usando isso, entendeu? Aham. E essa é uma cultura só do Brasil, é muito doido, porque aqui as pessoas amam e usam saída de maternidade. Sim. Tipo assim, você já comprou a saída da maternidade? É um item do E enxoval. tem ainda o negócio das cores, né? É. Não, porque quando nascer tem que pôr o amarelo, na hora de ir embora tem que pôr o vermelho. Aham. Eu, tipo assim, não, mas eu quero pôr rosa nela. Exato. E eu botei, no final, eu ia colocar um pijaminha da Carter's mesmo, assim. E aí o Vitor falou assim, ó, tu vai se arrepender. Coloca a saída da maternidade que tu trouxe, porque tu vai se arrepender de não ter feito isso. Aí, graças a ele, eu coloquei. E aí a menina ficou vermelha, assim, ó, de tanto calor que ela passava. E eu também não sabia que ela era muito calorenta ainda, nesse nível. Aham. Cara, ela ficou, todas as fotos, parece que ela tá assim, empolada, tadinha. Nunca mais eu usei. Literalmente, eu tentei, se perdeu. Aham. E eu não usei. Agora, isso é item essencial de tudo na vida. É pijaminha, cara. Eu só uso Pijaminha. pijaminha na Helena. Pra ela vir pra cá, quase que eu trago ela de pijama. Aham. Eu falei, não, vou pelo menos colocar uma roupinha arrumadinha na minha filha, né? E tudo mais. Mas pijama Eu é tô o auge. começando a usar mais as roupinhas agora que já fica mais confortável, sabe? Mas pequenininha, pijaminha. Pijaminha é vida. É Ou o vida. bodyzinho com calça mais assim, confortável. É vida. Mas na maternidade eu levei e tal. Aí eu lembro que um dia eu coloquei quando ia receber a visita da família e tal. E aí eu vi aquela menina com aquela golinha, a gola levantava. Aham. Aí eu falei, gente, que coisa desconfortável. Eu de pijama, eu de camisola e a menina com aquele negócio. Aí eu falei, não. Depois disso foi só pijaminha. E eu falei, num próximo é só pijama. Ah, E eu? muito mais Eu confortável. sou muito grata porque eu ganhei as coisas, então agradeço muito as marcas que me Sim. enviaram. Porém, tipo, pra comprar agora, eu não compro mais. É. Não compro Eu mais. usei nela, tipo, em casa, fiz foto. Todos eu tirei foto, com todas as saídas maternidades que eu usei. Mas na maternidade, tipo, ela é tão pequenininha. E, tipo, realmente tinha uns que ficavam gigantescos nela, assim. Então, não, já é um aprendizado. Já é um aprendizado. E você falou até de uma coisa que eu acho muito interessante. Você falou no começo que, são só 6 meses pra frente, mas, cara, 1 hora na vida de um bebê é como se fossem, assim, 2 semanas pra gente. Aham. Imagina 6 meses do que você viveu. Tanta coisa muda. Sim. Eu falo, cara, hoje eu posso ajudar outras mulheres, porque minha bebê já tem quase 4 meses. Óbvio que quem pedir ajuda, eu ajudo, né? Aham. Mas é uma experiência, é uma bagagem que a gente não pode anular, sabe? Porque Sim, sim. é muito profundo que a gente vive na maternidade. Por mais que a gente tenha vivido 1 mês, por exemplo. Eu lembro que quando a Helena nasceu, 1 mês depois, eu olhava pra bebês que estavam nascendo na época e falava, meu Deus, eu já sei o que essa mulher vai passar, sabe? Aham. Então, a gente não pode considerar que esses 6 meses, assim, é muita experiência, Sim, cara. e é o que a gente falou, né? Tipo, a Helena ainda vai entrar na introdução, a Gigi. Então, se você me perguntar coisas de introdução alimentar, tenho várias E eu dicas, vou perguntar. cursos, livros pra te indicar, porque eu já passei por esse momento. Então, é que o que eu falei, tem coisas que você talvez vai passar com a Helena que eu não passei com a Gigi, porque, enfim, particularidades de cada ser humano, né? Mas tem crianças que dormem melhor, pior, enfim, Uhum. cólica, não. Então, cada um tem o seu jeitinho ali. Verdade. Mas se precisar de alguma coisa, Eu vou estamos aí. te encher o saco, Fabi. Vi, você e o Vitor estão juntos há muito tempo, né? E sempre foi uma vontade de vocês ter um filho um dia? Olha, minha sempre. A gente se conheceu quando a gente tinha ali uns 12, 13 anos. 12 anos. A gente começou a namorar com 14. Estamos juntos até hoje, graças a Deus. E desde os 17 anos, eu lembro a gente na escola. Eu falava, meu Deus, eu quero um bebê. Aquela imaturidade, obviamente, né? Aham, Não era um sentimento, assim, genuíno de quem encarava com responsabilidade isso. sim. Mas eu olhava, eu quero um pezinho pra cheirar. Eu queria porque queria ser mãe. Sempre quis ser mãe. E aí, o Vitor não. O Vitor sempre era mais focado na carreira dele. A paternidade estava assim, um dia, entendeu? Aham. Mas aí a gente foi morar junto, depois a gente casou. E ainda assim, eu era aquela pessoa do, vamos liberar? E ele, não, acho que ainda não é tempo. Então a maternidade surgiu bem antes pra mim do que a Sim. paternidade pra ele. Aí eu lembro que uma viagem, mais ou menos uns 3 anos atrás, a gente foi pra uma cidade chamada Lake Tahoe, na Califórnia. E aí ele tava, isso é até um testemunho, assim, muito massa. A gente tava descendo, assim, uma estrada, e naquele momento Deus falou com ele, tipo, não faz sentido você viver isso aqui sem filhos. Eu tô até arrepiada. Juro pra ti, foi muito forte. Óbvio que eu queria que ele pudesse compartilhar, né? Mas eu tô aqui Sim, falando sim. por ele. Eu tô aqui compartilhando teus testemunhos. Ele vai assistir depois com a Helena. Exato. E aí ele sentiu de Deus que aquele era um momento.
Hoje ele fala que ele já pediu perdão pra Deus e já pediu perdão pra mim por ter recusado tanto por tanto tempo, sabe? É óbvio que a gente crê na soberania de Deus e que Deus mandou a Helena na hora da Helena. Tudo acontece na hora que tem que acontecer, tanto que eu tentei muito tempo antes e eu não consegui, né? Não consegui ter Sim. bebê, porque não é a gente que dá a vida. Uhum. Mas o fato da gente se mostrar aberto a receber esse presente, né? Que só Deus pode Sim. dar, fala muito sobre onde está o nosso coração. E aí, naquele momento, ele viu, cara, a família, ela é pra isso também, né? Óbvio que tem pessoas que, Sim. infelizmente, não vão poder gerar, mas não deixam de ser menos família por isso. Sim. Mas as pessoas que têm aquela oportunidade, que se abram, né? Que possam se abrir, eu creio que é um momento que Deus fala com a gente. Então, eu sempre quis, foi um momento que Deus falou, e aí eu comecei a convencer. Sabe quando você começa assim, muta na hora, muta na hora. Uhum. Aí teve um dia que, assim, sem querer querendo, a gente liberou, e aí daí pra frente a gente começou ficou liberado. Não veio quando a gente quis, mas Deus mandou na hora certa. Mas eu acho que é muito também o tempo de cada um de se sentir preparado, porque a maternidade muda a vida, né? Tudo. E da mãe, do pai, tudo. Então, às vezes, eu também já, o Leandro tava, não, ainda não, ainda não. Mas era um medo também, ele sempre quis ser pai, sempre quis ter filho, mas era um medo, tipo assim, ai, será? Será que tá na hora? Será que vamos esperar mais um pouco? Então, só que eu queria, mas eu falava, ai, daqui 10 anos, daqui não sei quanto tempo, tipo, lá no futuro. E aí, do nada, assim, uns anos antes de engravidar, a gente deu uma escapada, eu fiz um teste, deu negativo, e eu fiquei triste que ficou negativo. E aí eu fiz, opa, peraí. Tipo, antes não, né? Antes eu queria, tipo, aliviada, ai, não. Aí eu falei, não, acho que... Aí começou a virar uma chavinha, sabe? Eu falei, não, acho que já tô começando a querer. Isso era antes do nosso casamento ainda. Aí eu ficava, vamos casar. E ele, não, ainda não, calma, não sei o quê. Então vamos fazer as nossas metas do que a gente quer realizar antes desse momento. Aí veio a pandemia, né? Acabou com as metas todas. Mochilão, enfim, foi tudo por água abaixo. Só que a minha vontade não tava ali. E aí foi numa conversa que eu falei, a gente já tá esperando há muito tempo, eu já quero isso há muito tempo, e aí, bora? Aí foi, não, então tá, então bora, e foi. Mas o tempo de cada um é diferente, né? Não, e eu acho que faz sentido, porque exige um planejamento. Eu acho que só a gente precisa ter um certo cuidado, porque às vezes fica um pouco disfuncional o relacionamento. A gente fica assim, eu ainda não tô pronta. Quando eu conquistar isso, aí eu posso fazer. Ou então, aí a gente fica colocando milhares de coisas à frente em que a gente pode viver essas coisas com os nossos filhos. Sim. É óbvio que, por exemplo, a gente estava conversando aqui antes, eu não consigo trabalhar como eu trabalhava antes. Sim. Mas Deus me deu a oportunidade de poder ver isso com calma, sabe? De poder focar no desenvolvimento da minha filha nesse começo, agora. E aos poucos as coisas vão se encaixando. É meio desesperador, porque parece que as coisas não vão voltar. Parece que o tempo não vai passar, mas mensagem do futuro. Vai melhorando, você vai começando a ter mais tempo pra fazer suas coisas. Graças a Deus. Entra na introdução alimentar, vai comendo outras coisinhas, não é só peito, não né? é só peito, vai diminuindo, vai ficando mais tranquilo. Ai, graças a Deus. Eu não estou conseguindo agora, mas é um processo que exige paciência com tudo, né? Paciência com a gente mesmo, paciência com o filho, que às vezes não quer dormir, paciência com o marido, paciência com o nosso corpo, paciência com tudo. Então eu tô sendo, assim, bem paciente, mas é uma coisa que eu converso muito com as minhas seguidoras, de a gente não colocar milhares de coisas à frente de algo que a gente não tem nenhum controle. Eu sei que a gente pode tentar fazer, mas no final das contas, eu sou a prova viva disso. Quando a gente tenta, não significa que vai vir porque a gente está tentando. Assim como para algumas pessoas é mais fácil, para outras é bem mais difícil, né? Eu conheço pessoas que, sei lá, demoraram 10 anos tentando engravidar e depois de 10 anos engravidaram. Pessoas que liberaram, acho que com você foi rápido, né? Foi muito rápido, Liberaram e tipo, meu Deus, não pensei que fosse ser tão rápido, mas é uma falsa sensação de controle, sabe? Sim. Tipo, porque eu liberei e veio. É porque era o tempo da Gigi estar aqui no mundo, Sim, sabe? Era o com tempo dela certeza. estar aqui e você se mostrou aberta a isso, óbvio. Mas às vezes nem a gente querendo vem, né? Acho que tem muita gente que passa por isso. Exato. Não, e é muito louco você falando isso. A minha mãe, por exemplo, ela fala que ela e meu pai, quando casaram, o médico falou que meu pai tinha uma contagem muito baixa e que ela tinha uma chance quase zero de engravidar. Ela teve 3 filhos. Então, assim, imagina se fosse alta, entendeu? Porque era pra ser. Exato.
Era pra Não, ser. e a gente crê que cada pessoa tá no mundo na hora que Deus determinou. Por exemplo, a Gigi. Gigi vai pra escola um dia. A Gigi pode conhecer uma pessoa e uma amiga e mudar a vida dela por Sim. causa da companhia dela, porque ela vai trazer alegria pra vida daquela amiguinha dela. Ela vai estar numa sala de aula específica, porque Deus determinou que ela vai estar naquela sala de aula, assim como eu creio que a Helena nasceu pra geração dela, sabe? Ela Sim. nasceu pra um tempo tal qual como este. Então, é só a gente se mostrar abertos a entender que acho que o plano principal de Deus é a família, e a nossa família pode frutificar e florescer, né? Sim. E tem pessoas também que me mandam mensagem falando assim, Vi, eu resolvi tirar o DIU por causa de você. Então, se você tá assistindo esse podcast, depois me manda mensagem, sabe? Se mudou alguma coisa na sua cabeça, porque, sério, são muitas seguidoras que mandam assim, Sério. ai, de ouvir você falar, e de você mostrar sua maternidade, deu tanta vontade de ter bebê, o útero coçando. Útero coçando, né? Todo mundo fala, Gigi não é nada anticoncepcional. Nada anticoncepcional. Faz parte. Faz parte. Mas, ó, a gente tava falando aqui de Deus, né? Queria te fazer uma pergunta. Eu acredito em Deus, mas eu não sou muito religiosa, não frequento nem nada. Só que pra mim foi uma coisa, sei lá, muito louca. E eu não sei se pra você foi assim. Você se sentiu mais conectada com Deus grávida? Com certeza. Como se fosse uma coisa assim. Porque, sei lá, eu falava, gente, como que pode ter um ser vivo dentro da minha barriga? Como que eu posso estar formando os dedinhos, o coração? Tipo, é muito louco. Bizarro. Fala, é muito perfeito a natureza, Deus, tipo, é muito louco, é surreal. É louco. Deus, a palavra de Deus fala que ele formou a gente, ele viu, ele teceu a gente antes mesmo da gente estar aqui nesse mundo. Ele pensou e sonhou com a vida da minha filha, com a vida da sua filha, com as nossas vidas, antes mesmo de a gente ser um embrião, antes mesmo de a gente estar lá, assim, estar aqui nessa terra, né? E pra mim é a coisa mais bizarra do mundo eu pensar que um pedacinho do Vitor, um pedacinho meu, se uniram e era um negócio invisível, cara. Você vai no ultrassom com 5 semanas, eu lembro que não dava nem, era assim, uma dificuldade pra ouvir o coração. Com 5 semanas, tinha um coração, com 5 semanas. E aí, simplesmente, vira um ser humano que tá aqui. Desse tamanho, com pé, com braço, com um olho, com... Aí, do nada, cresce. Cara, é a coisa mais bizarra do mundo. Então, com certeza, eu acho que a maternidade leva a gente um pouco pra essência e pra gente entender um pouco do que é o amor de Deus por nós, né? Sim. Porque imagino tanto que a gente ama o nosso filho e Deus ama a gente muito mais do que a gente ama os nossos filhos. Então, pra mim é uma coisa surreal. Eu com certeza me senti mais conectada e tentando entender o plano de Deus, assim, pras nossas vidas. Porque, meu Deus do céu, não existia, existe, e daqui a pouco vai ter seus próprios filhos. E um dia a gente vai ser avó, e essa pessoa vai estar falando pra gente. Aí você já foi lá pra frente. Não, Fabi, a minha cabeça já é multigeracional, entendeu? Eu já sonho com os meus netos, eu sou dessas. Te juro. Eu oro quase todos os dias pelos meus netos. Eu oro pelos os óvulos da Helena. Eu falo, filha, que você tem uma contagem altíssima, vários óvulozinhos, pra você não ter nenhuma dificuldade como a mamãe teve. E aí, eu não tive dificuldade de contagem de óvulos, mas eu não sei até hoje por que a Helena demorou para eu vir. É isso que eu ia te perguntar, né? A Helena é seu baby arco-íris, né? Então você teve uma gestação antes que... Você sabe o que aconteceu, como que foi? Cara, não sei. Eu sei que eu tava tentando engravidar há 1 ano e 4 meses. Depois de 1 ano e 4 meses, eu fui pra um profissional, 1 ano e 3 meses mais ou menos. Fui tentar entender, né? A minha ginecologista já tinha feito todos os exames, falou, Vi, não tem nada, fiz tudo, endometriose, esteropinsalgografia, você nem falou o nome desse negócio. E tudo isso, eu fiz tudo, absolutamente tudo. E ela falou, não tem nada, é melhor você ir averiguar com um profissional um pouco mais especializado. Daí fomos, ele viu todos os exames e falou, realmente, não tem nenhuma explicação, mas vamos tentar um procedimento de baixa complexidade, que era só tomar um hormônio para tentar mandar um óvulo a mais. Na verdade, o hormônio não mandava o óvulo, o hormônio dava um comando pro meu cérebro, dava uma enganada, e aí mandaria um óvulo a mais. Então, eu sempre tive uma ovulação normal, o Vitor com contagem de espermatozoides, tudo normal, e eu fiz esse procedimento, só tomei pra tentar mandar um óvulo. Fizemos a ultrassom, não mandou, era o mesmo óvulo que eu já tinha mesmo, que na verdade eram para 2 folículos crescerem e só um cresceu e virou um óvulo.
E aí, naquele mês eu engravidei do óvulo que eu já iria ovular. Então, meio que o remédio não surtiu o efeito, mas eu engravidei. E aí, descobri pouco tempo antes de viajar, viajei, quando eu viajei, naquela alegria. E aí, eu parei de sentir os sintomas. Tipo, eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada acontecendo, sabe? Sabe quando você, o peito tá doendo, aí do nada o peito parou de doer. Eu tô com um enjoozinho, do nada parou. E aí eu falei, Vitor, tem alguma coisa errada. Aí a gente foi fazer um beta-HCG, e aí eu demorei pra ver um tempo, isso tudo no México, mulher. Tu imagina, eu em outro país, tipo assim, terrível, péssimo. E aí, no dia do aniversário do meu irmão, eu descobri que não tinha, né, progredido Isso você o tava lá beta-HCG, ainda, tudo no México. E no dia 10, que foi o aniversário de casamento, meu e do Vitor, quando a gente fez 3 anos de casados, aí eu sangrei. E Deus é tão bom, Fabi, Deus é tão bom que nesse procedimento, nesse processo, eu não tive que fazer Curetagem. nenhuma coisa um pouco mais invasiva, porque não seria um problema pra mim fazer, mas eu tava em outro país. Se tu visse a clínica que eu fui, quando eu entrei, eu falei assim, não é aqui. Tipo, não é aqui, porque o seguro sugeriu e eu fui lá, cara, não é aqui. Aí eu olhei, eu falei, Jesus amado, o que eu tô fazendo nesse lugar? Só oração mesmo. Deus, cuida da gente, cuida da gente. E aí eu acabei sangrando no banheiro de um hotel que, graças a Deus, eu nunca mais vou pisar lá. Então nem aquele cenário ali eu Nunca mais vai ter que ver. não vou ver. E aí a gente voltou pra casa, obviamente muito triste. Eu não tinha nem contado a notícia pros meus familiares. É uma coisa que eu até compartilhei no meu canal de vlogs, que eu falo, celebra, sabe? Mesmo que você tenha medo de perder, celebra a vida, porque é vida, porque já existe ali. Então, eu queria muito ter contado a notícia boa para os meus familiares, eu acabei contando só a notícia ruim, e obviamente eles ficaram muito tristes, eu fiquei muito triste, mas tentando entender mesmo qual era o plano de Deus para aquela situação, porque eu creio na bondade, na fidelidade de Deus, mesmo que eu esteja passando por situações difíceis, porque ele não muda, o amor dele, o caráter dele não muda. Fiquei, Deus, se é isso que o Senhor tá me fazendo passar, ok. Guardei pra mim e um belo dia eu resolvi compartilhar no meu canal depois que eu já estava grávida, porque uma coisa que eu sempre compartilho é que a gente não pode mostrar as nossas feridas. Na verdade, a gente tem que mostrar ali as nossas coisas já curadas, sabe? Cicatrizes, as né? nossas cicatrizes. E aí, eu, depois de um tempo, compartilhei com o direcionamento de Deus mesmo, sabe? Porque no meu coração era tão dolorido que eu não queria contar pra ninguém, sabe? É muito forte. E 2 meses depois, no outro mês, eu tentei tomar o remédio de novo. Aí fui na farmácia. Aí tomei o que eu já tinha em casa e não engravidei. Aí fiquei arrasada, fiquei mal. Tem até um vídeo no meu canal de vlogs eu morrendo de chorar. E aí no outro mês eu teria que comprar o remédio de novo. Não comprei o remédio, porque tava muito caro. Tipo assim, o remédio ele é R$300. Quando eu fui na farmácia pra comprar de um dia pra noite, tava 800. Eu falei, não vou pagar R$500 a mais nisso. Beleza, desencanei. Aí nesse mês eu engravidei. Tipo, mas quanto tempo você demorou desde da perda até decidir? 2 tentativas, 2 meses. Mas quanto tempo você demorou pra tentar de novo? Eu já poderia tentar assim que viesse a menstruação. Porque não teve que fazer nenhum processo. Então, o médico falou que tava tudo bem, tudo limpo. Um mês eu tentei e aí não veio. E aí no outro mês veio a Helena. E aí vem aquele medo, né? Obviamente. Lógico. De tipo, cara, eu acho que se com o primeiro filho você já tem um medo, você já tendo perdido um filho, é muito, muito, muito difícil também. Então, até eu acreditar que, tipo assim, tava evoluindo, foi muito, muito confiar muito que assim, tá tudo indo bem, tá tudo E é um processo eterno de confiança com Deus. Mesmo quando o bebê nasce, é um processo eterno de você confiar que, tipo, eu vou deixar esse bebê dormindo e Deus vai cuidar, entendeu? Eu vou tentar dormir tranquilo. No começo não é muito bem assim, né? A gente confia desconfiando. A gente fica lá pondo a mão na barriguinha, tá tudo bem. Chega perto, assim, tá respirando, vou tentar dormir. Mas é um eterno, a maternidade e paternidade é um eterno processo de confiança com Deus. E aí a Helena veio no tempo dela. Eu não tenho nenhuma explicação, nenhuma, a não ser o tempo de Deus. Eu sei que, eu não sei porcentagem, enfim, eu sei que muitas mulheres perdem na primeira gestação. 30%. E que é, entre aspas aqui, normal, que acontece mesmo, o comum né? mesmo. É o comum. E não que necessariamente tenha algum problema. Algumas têm, vão descobrir endometriose, entre outras coisas, mas algumas não tem nada. Exato. E é isso que você falou. Você tem gente que na primeira tentativa engravida, tem gente que leva de 6 a 1 ano, às vezes até mais, e não tem nenhum tipo de dificuldade. É porque é assim, né? Não é uma ciência exata. O corpo não é uma ciência exata. Exato. Então. E a gente também não tem nenhum poder. É um falso controle. Tipo, eu quero, Deus, eu quero, manda.
Eu ali, era todo mês, gente, todo mês. O Vitor disse que eu virei sócio dos testes de gravidez, né? Eu comprava muitos, eu fazia muitos. É um processo muito difícil da espera. Eu compartilhei tudo isso no meu canal de vlogs, porque eu gravava pra um dia compartilhar, sabe? É muito difícil. Você querer, graças a Deus, você não precisa passar por isso, Fabi. E eu espero que você não precise passar, mas é um processo de saber que Deus tem o tempo certo pra todas as coisas. E eu não tenho nenhuma explicação. Não sei como vai ser o próximo filho também. Me sinto aberta, apesar de falar, Deus, espera mais um pouquinho. Porque, né, ainda tô tentando conciliar a minha vida agora. Mas Deus pode mandar e a gente vai aceitar e amar e cuidar e tentar não enlouquecer, né? Sim. Eu acho um relato que você deu no seu Instagram, que eu vi na época, da questão de que as mães que não tiveram, ainda assim são mães, foram mães. Isso foi muito... Eu que não passei por isso, foi muito assim, cara, é real. Porque assim, a gente ama desde o primeiro minuto. Antes mesmo da gente engravidar, a gente já ama aquele serzinho que a gente imagina que a gente vai ter. Quando a gente vê um positivo, é inexplicável, né? O que a gente já sente, quanto a gente já imagina, a gente se vê ali com... A gente já imagina futuros netos, a gente já imagina longe, né? Então, é isso, você... Pode não ter carregado seu filho, mas você já é mãe, né? Sim. E se a gente vai partindo do ponto de que Deus sonhou com aquela vida antes mesmo de ela existir, então ela já estava nos planos de Deus. Ali só não se materializou, ali só não se... A gente não viu, a gente não tocou, mas é vida desde o começo. E eu sei que tem mães que passam também por um processo de não amar desde o começo, né? De tipo, eu não senti isso que outras mulheres sentem, mas eu tenho certeza que lá no fundo existe um zelo, existe um medo, mesmo que seja um medo, é um cuidado, né? De entenderem que, cara, ali é uma vida, mesmo que você ainda não tenha aquela conexão, mas você quer o bem daquele bebê, você quer prezar e zelar por ele. Então, pra mim, sempre foi um amor, assim, muito louco dentro da barriga. Mas as minhas seguidoras sempre falavam, espera nascer. Espera nascer. Quando eu compartilhei isso, muitas falavam assim, Vi, é totalmente diferente. E eu entendo que quando o bebê nasce, você vai viver uma outra estação. Mas ainda assim, dentro da sua barriga, ele não deixou de ser vida. Ele era um bebezinho, ele, sabe, se mexia, e você chutava. planejou toda uma vida com aquela pessoa, Exato. com aquela criança. Então, é você que perdeu um bebê, você que passou por essa situação difícil, você que às vezes viu o seu bebê nascer e depois o perdeu. Cara, você é mãe, você só não usufruiu de algo da vida dele depois que ele nasceu, você não viveu aqueles momentos que você pensou em viver, mas pode ter certeza, você é mãe de um bebezinho que existiu, que foi real, que Deus sonhou e Deus amou, e a gente, nesse momento, infelizmente, a gente só precisa aceitar, sabe? Porque a gente não tem nem poder nem sobre a vida e nem sobre a morte. Sim. E é uma conformidade, uma paz que vem de Deus mesmo, que a gente tem que buscar e falar, Deus, aquieta meu coração, seja na espera, seja na perda, seja na angústia. Por exemplo, a Helena nunca ficou doente. Eu já sofro por esse dia. Eu já fico assim, meu Deus, eu não quero ver ela doente. Cada vacina é joelho no chão, minha amiga. É tipo assim, Deus, por favor, que ela não tenha febre, que ela não sinta nada. Fabi, quando a Helena nasceu, ela teve um entupimento do canal lacrimal, que eu acho que é algo muito comum, vários bebês têm. Parecia que eu ia morrer. Eu tava no puerpério, então assim, você já entende a intensidade do momento. Era tipo remelinha assim no olho, várias, e o olho meio fechadinho. Eu chorava copiosamente, assim, meu Deus. E o Vitor, calma, amor, ela tá bem, tá tudo bem. A pediatra, tá tudo bem, não, isso aqui é só lavar com um sorinho, com água, com algodão. E eu, meu Deus, parecia que a minha filha perdeu o olho, sabe? E aí eu imagino, e quando essa menina ficar doente, meu Deus? Quando for nascer um dente? Quando for viver tudo isso? Bem, eu ainda não posso te falar porque eu ainda não passei doente. Por isso, mas doente, a Gigi teve Covid com 2 meses. Céus amado. Janeiro, 2 mesezinhos de vida. Todo mundo em casa com Covid e ela com Covid. E tu? Mas não foi nada demais. Não, eu fiquei, mas eu não tive nada, nenhum sintoma grave. O Leandro que ficou pior, assim, mas também nada que teve que ir pro hospital, nem nada. E ela, vermelhinha, com o narizinho escorrendo. Ai, Jesus. Aí eu... Mas aí eu me vi, depois de uns dias, eu falei, olha, eu não surtei, eu consegui lidar. Então, eu fui me acalmando, sabe? Assim, não que assim, possa encarar grandes coisas, sim, mas eu fui falando, não,
tá, dá pra ir, vamos indo. E aí você vai aprendendo a cada febrezinha, enfim, você vai pegando o jeito aos poucos. Não, a mãe, ser mãe é realmente padecendo paraíso, cara. Porque É. você ama e sofre e ama e chora e ama. É um amor que dói. Eu falo, dói tanto de tanto que eu amo. Não é? Eu vi esses dias até uma influenciadora que eu sigo, a Vanessa Lino, que ela tava compartilhando com naturalidade que a bebezinha dela tava com o nariz entupido, tava com um comecinho de bronquiolite. Óbvio que ela não tava falando com alegria, né? Não tô dizendo isso. Mas era com naturalidade. Tipo, a gente levando pro pediatra, ela tá com isso, tal. E eu olhei pro meu marido e falei, amor, eu acho que vai ficando um pouco mais aceitável. Acho que vai ficando um pouco mais fácil. A mãe já passa por tanta coisa que chega um momento da vida que é assim, cara, isso vai acontecer outras vezes de novo, sabe? E aí eu fico sofrendo, meu Deus, no dia que ela cair. Jesus amado, como que vai... No dia que bater a cabeça, no dia que chorar, eu às vezes bato um pouquinho assim na cabeça dela, ela faz... E meu coração já esmaga. Eu afoguei a Gigi com dias. Ô, Fabi, eu lembro disso. Eu assisti esse vlog. Nossa, eu me culpei ali por... Só que na hora eu pensei, depois, assim, eu pensava, eu não posso me traumatizar. Eu tenho que continuar dando banho nela e ela não pode se traumatizar. E aí foi ali e continuou, mas na hora eu sou a pior mãe do mundo. Nossa. E eu não vou mentir, eu assisti teu vídeo sem ter a Helena ter nascido ainda. E eu olhava e na minha concepção, por favor, entenda o que eu vou falar. Parecia um exagero a mais do que era. Tipo assim, cara, a bebê tá bem, sabe? Você olha e você fala, poxa, ela tá bem. Aí você vira mãe. Aí você entende completamente todas as outras mães. Tipo, o olho da minha filha não ia cair. Era uma remelinha. A pediatra falou, isso é comum, mas parecia que, assim, era a pior coisa do mundo. Então, hoje eu te entendo. E eu peço perdão a todas as mães que um dia eu julguei. Porque quando a Helena nasceu, que eu fui dar banho dela, eu lembrei da cena do teu desespero, porque ela chorava, assim, e falava, meu Deus, se ela escorregar, meu Deus, o que eu vou fazer, Jesus amado? Naquele momento eu te entendi. Naquele momento eu falei, cara, realmente a gente não pode abrir a nossa boca ou sequer pensar no que uma mãe tá sofrendo ou passando sem passar pela maternidade. Porque o negócio é louco. Aí você falou aí de puerpério. Como foi o puerpério pra você? Olha, foi um puerpério. Então, foi daquele jeito, chorando muitos momentos, assim. Ia tomar banho chorando. Eu tive alguns pensamentos egoístas, do tipo, eu vou ser bem vulnerável aqui, tá? E eu sei que as pessoas podem me julgar nos comentários, mas se você não é mãe, você não pode me julgar, meu amor. Fica aí tranquila que o negócio é profundo. Eu pensei assim, ó, o que eu fiz da minha vida? Eu também pensava muito isso, nas madrugadas. Eu acabei com eu pensava, tava tudo tão tranquilo, eu conseguia trabalhar, eu conseguia dormir, eu conseguia viver. E esse foi um dos pensamentos mais egoístas que eu já tive, sabe? Porque eu sonhei, eu planejei, eu quis a minha filha, ela está aqui porque Deus enviou naquele momento. E eu pensava, como se fosse assim, um arrependimento, sabe? Terrível. Eu odiei sentir aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu tentei não sentir culpa por eu pensar aquilo. E esses pensamentos, obviamente, passaram, mas é naquele momento desesperador, sabe? Do começo de... Sim. Que horas que eu vou dormir? Que horas que eu vou descansar? Que horas que ela não vai chorar? Que horas que eu vou tomar um banho tranquilo? É aquele momento de você sobe pra tomar um banho e você não... Ou lava o cabelo ou não lava o cabelo, sabe? E sem rede de apoio, eu não tive rede de apoio no começo, então era eu e o Vitor full time, quer dizer, eu não tenho até hoje, no caso, né? Não foi só mora longe da família. Exato, né? todo mundo mora longe. E eu tive esses pensamentos muito egoístas, assim, mas não se tornou uma depressão, não teve nada disso, graças a Deus. Mas você tá falando que foram pensamentos egoístas, mas assim, gente, comenta aí, eu tenho certeza que assim, não posso falar 100%, mas a maioria das mães no primeiro mês pensaram isso. Porque você tá mudando a sua vida completamente. Aí o bebê acabou de nascer, você acabou de se tornar mãe. Porque você passou 9 meses, você não passou 9 meses com o bebê no colo, você passou com ele na barriga, que é outro rolê. Aí nasceu. Aí tem toda a responsabilidade de cuidar, de criar, de amamentar, tá se alimentando bem, tá dormindo, tô fazendo certo, tô fazendo errado. E as vacinas, e o pediatra, e tudo, e a cabeça aqui bombando. As noites sem dormir, isso e aquilo. Não tem como em nenhum momento você pensar, minha vida antes era mais tranquila. Total. Não tem como. Lógico que... E aí eu também sinto que, assim, a gente ama
Tem gente que ama desde o primeiro momento, ama na barriga. Quando nasce, o amor aumenta. Mas ele vai crescendo a cada dia, a cada momento, a cada momentinho ali com a sua filha amamentando, isso, aquilo. E ele vai crescendo. E esse sentimento de a Vi que existia antes, a Vi que não tinha filho, não vai existir mais, a gente vai deixando ele mais tranquilo. Eu escutei esses dias que a gente passa pelo luto. É o luto da Vitória que não vai existir mais. É o luto da Fabi que não vai existir mais. Porque não é que assim, nossa vida acabou. Óbvio que não. Mas por mais que ela cresça e vai ser independente, e você vai ter seus momentos sem ela de novo, é diferente. Total. Porque você vai estar pensando nela. Ela pode estar já morando com outra pessoa. Mas sua cabeça vai estar focada nisso, vai estar pensando nisso, vai estar preocupada com isso, que antes essa preocupação não existia. Então, é até a questão que a gente fala do, eu preciso me redescobrir. Porque é isso, você não vai voltar a ser a pessoa que você era antes. Você vai ser uma nova versão que tá em processo de construção ali. Com certeza. Né? E eu posso atestar, assim, que esse luto eu vivi. Foi muito difícil. Acho que essa foi a parte mais difícil pra mim. Porque eu olhava, nossa, agora... Na minha vida anterior, na minha vida antes da Helena, eu poderia sair a hora que eu quisesse. E eu não falo isso do pensamento egoísta, não é pra trazer um peso pra você que tá assistindo, mas no fundo é egoísta, porque a gente tá olhando pra gente, sabe? E não pro bebê. Mas é compreensível que a gente sinta isso. Sim. Então, eu lembro que eu fui até falar com uma amiga, eu falei assim, amiga, é normal sentir isso. Tipo, eu ia pro banheiro e eu chorava e eu não queria compartilhar com o Vitor pra ele não se sentir culpado. E aí um dia eu compartilhei ele, mas tu era pra ter me contado muito antes isso. Porque existe também mesmo que você não queira, existe uma pequena comparação com a vida do seu marido, que ele... Eu fico falando, é muito injusto. Mas é isso, são as funções que Deus determinou pro pai e pra mãe. A gente tem também outros benefícios, alguns, né, privilégios, assim, de poder, pra mim foi um privilégio, é um privilégio poder amamentar a minha filha, e ter um elo que, assim, por exemplo, vamos supor que pra acalmar no futuro ela queira só o meu colo, sabe? Ela ama o pai dela, ela fica no colo, mas ela passou 9 meses na minha barriga, entendeu? Então ela ouvia a batida do meu coração dentro de mim, ela ouvia tudo dentro de mim. Então a gente tem alguns benefícios, mas no final das contas é inevitável você olhar para a vida do homem, do seu marido, que é o papel dele, não tô querendo misturar as coisas, mas ele pode, sei lá, ir pra academia, viajar, fazer alguma coisa. Tipo, poucos meses, ele foi viajar e eu, tipo, não, eu falei, não, tá, vai. Aí depois eu ficava, é muito injusto, porque eu não posso, quer dizer, não é que eu não posso, eu poderia, óbvio. Você pode esquematizar, enfim, dar mamadeira e fazer acontecer. Mas é diferente. O peso é diferente. Eu falo, você pode simplesmente falar, tenho que sair. E sair. Eu não. Porque eu tenho que pensar se ela vai mamar, se ela não vai mamar, se ela... Real. Sabe? Então, é isso. A gente... Não tem como a gente não comparar, a gente compara. Mas ele também fica... eu tenho inveja, porque ela fica no seu colo amamentando de um jeito que ela não fica no meu colo, tipo, quietinha, tal, fazendo carinho. Então tem os dois lados. Exato. Né? E o Vitor sempre fala isso, Vitor é um paizão. Só eu e ele cuidamos da Helena sozinhos. Então imagina que é tudo dividido, exceto a parte de amamentar, né? Sim. Então a gente divide em turnos. Eu cuido dela de manhã, ele cuida dela à tarde, para que a gente possa tentar trabalhar um pouco. E aí... Nesse momento, eu entendo que é a paternidade e a maternidade, mas no começo eu chorei, sabe? No começo eu falava, tanto que o Vitor uma vez falou assim, tu quer ir não sei onde? Aí na hora que eu fui falar, tipo assim, eu não posso, eu já tava chorando, tipo, eu não posso simplesmente sair mais. Na minha vida antes da Helena eu poderia, mas é tão gostoso, é tão maravilhoso que... Né, a maternidade, a vida com o nosso bebê, olhar pra carinha dele, supera tudo isso. Mas que é difícil, a gente não pode negar. Sim. E que as mulheres que estejam assistindo a gente se sintam acolhidas, porque todos nós já tivemos uns pensamentinhos. Sim, assume aí nos comentários, gente, assume aí nos comentários. Lógico, com certeza. Mas assim, aquela voz do futuro de novo, vai melhorando. Por exemplo, hoje, Gigi tava lá com febre, meu coração doeu de ter que sair, mas eu já consigo sair, porque ela vai comer, porque o Leandro ficou lá com ela, aí eu venho aqui, gravo, volto, tipo assim, você vai começando a ter uma autonomia
Claro que, assim, ela ainda tem 10 meses, então eu imagino que mais pra frente vai ser muito mais tranquilo do que é hoje. Mas eu me mudei recentemente. Deixei ela com a Nina o dia inteiro, deixei ela com a minha mãe o dia inteiro. E aí, no primeiro dia que eu deixei ela com a Nina, chorei. Na hora que ela foi embora, assim, ela vai ver coisa assim em mim. Louca, né? Mas enfim, chorei. E aí, depois eu fiquei vendo os videozinhos dela lá, curtindo, não sei o que. Eu falei, meu, ela curtiu o dia inteiro, sabe? E eu fiz as minhas coisas, meu dia rendeu. Eu falei, caraca, meu dia rendeu, consegui fazer um monte de coisa. E aí, já comecei a falar, tá, já dá pra deixar de final de semana. Não à noite ainda, porque à noite ela mama, mas já dá pra deixar ela durante o dia no sábado e a gente sair pra curtir, e vai indo. E aos poucos, também tem uma questão de apego nosso, né? Porque assim, ela conseguiria muito bem viver ali com outra pessoa, ok. Mas tem o nosso apego também, o nosso medo, enfim, cada um tem o seu tempo de conseguir fazer as coisas. Mas vai melhorando. A gente vai começando a ver também aquele serzinho se tornando maiorzinho, mais independente, entre aspas, né? Tendo mais autonomia. E aí a gente também vai ficando mais tranquilo de fazer as coisas. Então, vai melhorando. Obrigada. Graças a Deus. Traz uma pontinha de esperança para as mães que, sim, né, saem e pensam, eu tenho que voltar em 2 horas. Eu tenho que voltar em 2 horas. Tipo, não dá pra eu passar. A gente veio gravar, ela ainda tá lá em cima. Exato. Então, no começo dos podcasts, eu trazia a Gigi. Porque era assim, 2 horinhas, 3 horinhas, tem que mamar. Agora, fica em casa, tem comida, beijos e fui. Então, já é bem mais tranquilo. Ai, eu quero, eu só preciso... Ah, outra coisa. Antes, eu ficava, não quero babar, de jeito nenhum. Eu não sei se esse é um assunto muito polêmico, talvez seja. Eu não tenho babá hoje. Eu falava, eu não quero babar de jeito nenhum. Nesse momento, eu já penso, pelo amor de Deus, uma babá, alguém. Porque, pensa, cara... Eu vou deixar minha filha com a Nina também. Eu vou chamar a Nina, vem aqui. Ela ama, ela vai adorar. Inclusive, a Nina me trapaceou, porque eu lembro demais, no dia que a gente se encontrou, a gente falou assim, vamos combinar de ter filho junto? Ela, vamos. Aí eu tive, ela ainda não teve. Eu também tinha combinado isso com ela, então aí, filhona. Ela falou no segundo filho. Aí eu pretendo ano que vem, quero ver se ela vai ter essa coragem. Não vai nada. Vamos desafiar. Mas eu também tinha essa questão de babá, assim. Eu imaginava que um dia eu teria, mas no começo eu falava, não, porque eu quero me virar, fazer tudo sozinha, né? E eu fui até os 4 meses, mais ou menos. E aí, quando a gente contratou, eu ainda chorava o dia que eu tinha que deixar, porque eu, meu Deus, tipo, me sentindo culpada e tal. Mas, cara, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar para sustentar a nossa casa, a nossa vida. Eu preciso também ter os meus momentos, porque uma mãe feliz é uma criança feliz. Então. E quantas mães, desde muito antes, tem que deixar na creche, na escolinha. E mesmo assim, tem carinho, tem amor. Então, tá tudo bem, sabe? Eu acho que não é assim, não, também ela tem babá e eu não dou atenção nenhuma. Não é isso, mas eu preciso trabalhar e ela tem alguém que eu tenho confiança, que cuida, que dá atenção e carinho. Sim. Mas eu também, antes de ser mãe, tinha o mesmo pensamento. É muito difícil você pensar que uma pessoa que você não conhece, que no caso eu não tenho nenhuma indicação aqui, né? Sim. Então vou meio que pegar assim... Não sei como que eu vou fazer, não sei nem se eu vou pegar. Mas a minha mãe mora em Fortaleza, todos os meus familiares, minha sogra, todo mundo. Então sou eu e o Vitor, e a gente trabalha juntos. Então a gente não consegue trabalhar do jeito que a gente gostaria. Sim. Obviamente, compreendendo a situação. Mas eu fui conversar com uma amiga. Eu tô agora perguntando pra todas as pessoas que têm babá. Tipo assim, como era no começo? Porque eu tô me sentindo mal, entendeu? Tipo, mal em ter que deixar minha filha com outra pessoa pra... Tendo a oportunidade de ficar com ela, nesse caso, né? Mas uma amiga minha me falou, Vi, é necessário para que eu possa desempenhar outras funções que Deus também confiou a mim, sabe? Nós somos mães, mas nós também somos mulheres, mas nós também somos esposas. Aí chega no final do dia, se a gente não cuidar, o nosso relacionamento também cai por terra, vai por água abaixo, porque a gente tá exausto no final da cama, no final do dia, chega na cama e simplesmente dorme. E aí, se você não se der conta, você não conversa mais com seu companheiro, ou quando vai conversar é algum outro assunto, então a gente precisa disso também, para que a gente possa desempenhar, né? E seja a sua rede de apoio o que for. Exato, no meu caso, vai ter que ser uma babá mesmo. Eu adoraria que fosse a minha mãe, com certeza, ou a minha sogra. Infelizmente, não dá. Eu tenho minha mãe e tenho a minha sogra perto, mas as duas trabalham, então as duas não tem como ficar com a minha filha, porque elas também precisam trabalhar. Então, é o que falam, né? Para se criar uma criança, precisa de uma aldeia inteira. E é isso, que é uma rede de apoio. Você sozinho é muito difícil. Eu admiro muito as mães solos que... Cara, é muito difícil. É muito difícil, porque a gente tem que fazer comida, e tem que lavar as roupas, e tem que cuidar da casa como um todo. Então, são muitas funções, e a gente tem que ficar ali
Eu brinco que a gente tem que equilibrar os pratinhos e escolher qual a gente vai deixar de lado. E muitas vezes é o trabalho ou o relacionamento que vai ficando de lado. Só que uma hora essa conta chega, sabe? Então, dá pra você ir deixando o trabalho de lado? Ah, 1 mês, 2, 3, 4, mas uma hora você fala, cara, eu preciso começar a fazer as coisas. E aí, é essa ajuda que vem, sabe? Às vezes é uma creche, às vezes é uma escola, mas às vezes é uma babá também. Então... E eu penso muito também nas mães solo. Toda vez que eu tô desempenhando algum papel assim que tá sendo muito difícil, eu falo, meu Deus, como essas mulheres são admiráveis. Porque, primeiro que é um absurdo, obviamente, né? Sim. Mas que eu queria muito... Eu vendo famílias e amigas que passam por situações difíceis com seus bebês, eu tenho vontade de falar assim, deixa eu te ajudar, imagine uma mãe solo. Mas, infelizmente, eu não posso... Não ir dá, lá, não consegue nem ir lá, mas admiro demais, cara, admiro demais. Que negócio difícil. A maternidade é um desafio, é um 7-1 todo dia, mas também é um 7-1, 7-0, não foi? Foi 7-1, foi 7-1. Foi 7-1, né? Não, pelo menos um golzinho foi. Mas, cara, difícil demais. Difícil demais. E a gente tá falando disso, mas assim, você fala sobre moda muito. Eu adoro, inclusive, seus looks, tudo. E você tem o Se Enxerga, né? Que é um curso que ajuda muito as mulheres a se encontrarem, não só na moda, mas eu acho que a moda é só, assim como a maquiagem, né? É só uma das coisas que ajuda a gente a se encontrar com autoestima e tudo. Mas a maternidade bagunça um pouco a nossa vida. Se bagunça. Eu queria perguntar pra você como que foi a questão da moda pra você durante a gestação e também agora no pós, porque o corpo muda muito, mas não só o corpo, a cabeça, enfim, praticidade pra amamentar e coisas do tipo. Com certeza. Olha, antes mesmo da Helena nascer, eu já não queria ver mais nada no meu guarda-roupa. Eu olhava pra tudo e falava, não quero ver a cara disso, porque eu já fui mudando muito na maternidade, muito mesmo. Você vê o seu corpo mudando, você não se identifica mais com, por exemplo, eu, Vitória, particularmente não curto muito cintura alta com barriga de grávida. Mas também eu tinha que usar, entendeu? Porque eu não tinha outras peças, então eu tinha que usar, porque é mais confortável, enfim. Mas não era o que eu olhava e eu amava. E aí, as roupas passam a não caber mais e você passa a não caber mais naquele seu estilo de vida ou, né, na forma como você se enxergava e se via. E hoje, passando pela maternidade, eu consigo ser muito mais compreensível com as minhas alunas e com as mulheres que fazem parte do movimento Se Enxerga, porque é um movimento que antes eu lidava com as mulheres, eu sabia que elas passavam por dificuldades e eu sempre recebi mães que vinham e falavam, Vi, passei por esse processo, não consigo mais me identificar. E também não mães, outras mulheres que passavam por outros processos que também não se identificavam mais com o seu estilo, mas hoje eu tenho propriedade, eu consigo entender perfeitamente o que uma mãe passa. Não só pela mudança de corpo, é principalmente pela mudança de mente mesmo. De você passar a desempenhar outros papéis da sua vida em que você se torna mais responsável, você se torna mais mulher, você se torna talvez menos amiga, sabe? Porque no final das contas a sua vida tá focada ali no seu bebezinho, né? Então, eu, nesse processo, desapeguei de várias roupas, vivi com um guarda-roupinha cápsula ali do que cabia, né? Era isso e pronto. Comprei umas roupinhas e foi aquilo. E aí, depois que a Helena nasceu, aí que eu não me identifiquei mais com nada. Aí que eu falei assim, agora, eu te juro, Fabi, eu tirei 300 peças do meu guarda-roupa. Caraca. E eu botei pra frente, eu falei, eu não quero mais isso. Não me identifico mesmo. E hoje eu recebo várias mensagens de mulheres que passam pelo mesmo, eu falo, ó, calma que vai ficando mais fácil. Então, a minha pouca experiência também com maternidade, posso ajudar essas mulheres no quesito estilo, porque é algo que a gente precisa se atentar, é algo que a gente precisa prestar atenção, porque uma mulher que tá, não digo só bem vestida pro mundo, sabe? Não é pra você colocar um blazer pra sair, mas uma mulher que se arruma em casa e que mantém pelo menos um hábito de secar o cabelo em casa, já faz uma diferença enorme na vida, seja no puerpério, seja, né, em algum outro momento da maternidade. Imagine você vestir uma roupa que você gosta, você fazer uma maquiagem legal. Então, a gente sabe que a moda, seja da maquiagem, seja da roupa, ou qualquer outra coisa que a gente possa colocar na gente, traz aí mais identidade pra gente, traz mais capricho, traz mais zelo. Então, é algo que eu incentivo. Todas as mulheres que
estão passando por essa fase difícil. Eu sei que não sobra tempo. Eu sei que não é essa coisa que a gente fica... Nossa, já vou fazer cabelo, maquiagem. Às vezes é um bebê aqui e um corretivozinho. Às vezes é um bebê aqui e um secador de cabelo. Mas pra gente não perder isso, sabe? Pra gente não deixar de lado o cuidado com a gente. Porque, no final das contas, a gente cuida de tudo. A gente cuida da casa, a gente cuida do relacionamento, a gente cuida dos filhos e a gente não cuida de si mesmo. E como você falou, né? Uma mãe feliz é uma criança feliz. Então, hoje com essas mulheres eu consigo abordar mais essa questão, esse quesito maternidade. A gente tem um movimento que as mulheres podem fazer parte, mas a gente também tem a mentoria em que eu acompanho essas mulheres ao longo de 7 semanas e passo a base ali da moda mesmo. Como que você pode montar looks com as peças que você já tem em casa? Como que você pode fazer essa limpeza no seu guarda-roupa e passar pra frente essas coisas que você não quer mais? Como que você pode comprar roupas novas pro seu novo estilo? Como que você identifica esse novo estilo? Porque acho que o que mais pesa é quem sou eu, o que eu gosto e agora o que eu vou fazer da minha vida. Eu tinha diversas roupas que eu usava para ir para eventos, aí agora é pediatra, é ficar em casa e é amamentar. E beijo e se dê por satisfeito, amor. É isso que você tem pra O evento hoje. do mês é o pediatra, né? Tipo, vou sair de casa. Real, o meu, inclusive, é depois de amanhã. Graças a Deus você me convidou e eu estou aqui usando meu look novo, amor. Tava esperando um evento pra esse look, né? Sei como é. Eu estava esperando e chegou, obrigada. Inclusive, se quiser gravar uma parte 2 para usar mais um look. A gente pode, com certeza. A gente pode fazer você mais alguém junto pra ser um bate-papo aqui. Ai, mas é isso, né? Então é um processo de redescobrir. E ter paciência. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite, elas não vão acontecer, é um processo, a própria palavra fala, a gente precisa ter paciência com o processo, paciência com a gente mesmo, paciência com o corpo. Meu corpo não é a minha prioridade nesse momento, eu preciso alimentar minha filha, estar saudável, beber água e comer bem. É isso. Se a minha barriga vai voltar, se eu vou voltar pro peso, se isso, aquilo, não é a minha prioridade. Obviamente, já perdi bastante peso, mas não tem a barriga que eu quero, que eu gostaria. Não tinha nem antes da gravidez, nem agora. E uma hora as coisas se ajeitam. Nesse momento eu preciso me manter sã, saudável, bem, cuidar da minha filha e do meu marido e ser feliz. É isso. E tentar trabalhar. É isso. Eu fui começar a pensar em cuidar do meu corpo agora, com quase 10 meses. E aí foi uma questão que eu achei esse momento, porque eu comecei a falar, cara, não tô satisfeita com o meu corpo, quem sou eu? Estou tentando me encontrar, e assim, agora que eu estou tendo tempo pra falar que eu vou me encontrar, entendeu? Porque antes eu também já me sentia perdida, mas e aí? E as coisas vão acontecendo. Então agora que eu encontrei esse tempo, e aí eu quero, e também pensando já numa próxima gestação do ano que vem, eu falei, bom, quero estar mais saudável, e estou em busca desse processo. Mas assim, até falei no México que eu tô indo, eu falei, farei o meu melhor. Mas eu não garanto que eu vou fazer assim, assim, assado, porque hoje a gente acordou com febre, então eu já fui atrasada a treinar, enfim. E aí as coisas vão indo, mas vai se encaixando e tudo no seu tempo. E eu acho que a vida da mãe é ter as expectativas no lugar certo, né? Porque no começo, o que eu me frustrei. Eu programei uma rotina. Quem que faz rotina com um bebê recém-nascido? Senhora, presta atenção na tua vida, tipo. Eu ainda conseguia ter uma previsibilidade com a Helena, porque eu anotava todos os horários dela, assim, todos. Então eu sabia o tempo que ela mamava, era um reloginho mesmo. Ela dormia 2h30, aí sentia fome com 3, 4 horas. Então, ali eu ainda conseguia ter uma previsibilidade. Aí agora o bebê dorme menos, aí, minha filha, bagunça tudo. Então, e continua bagunçando. Não. Eu tenho uma notícia triste pra te dar. Vai mudando tudo. Quando a gente acha que a gente achou... A Gigi, ela dormia desde 1 mês de vida, a noite toda. Tipo, eu falava, gente, bênção, meu Deus. Deu 6 meses, isso acabou na nossa vida. E eu falava, não, é um salto. Ela tá com 10 meses, assim, Jesus. Nunca mais, entendeu? Quando ela dorme uma noite inteira, que é raramente, eu até acordo assim... Não falei isso, meu bebê dorme a noite toda, desde os 2 meses. Mas pode ser. Mas em nome de Jesus, vai se manter, Senhor, me ajuda. Ai, meu Deus. Mas enfim, né, as coisas vão mudando. Aí, produção alimentar, dentinho, e por aí vai. Eu não passei pelo dentinho ainda, cara, mas o áudio da Tassi é real, tá? O quê? A Tassi postou um áudio que ela mandou pra alguém que tava grávida, que ia ter bebê. E aí a mulher perguntou se no começo era mais difícil. Daí ela falou, ela falou alguma coisa assim, olha, no começo é muito difícil, mas depois é só ladeira abaixo. Aí eu,
Bacana, Tassi, obrigada pelo encorajamento. Só que no final das contas, é bom a gente saber dessas coisas, porque a gente Aham. baixa a nossa bolinha, entendeu? Aham. Porque eu achei o terceiro mês muito mais difícil do que o primeiro. Sério, eu Nó. achei o primeiro pra mim foi o pior de Cara, todos. não, é muito desafiador e tal, mas no final das contas, o terceiro mês já meio que tava alinhadinho, a Helena já dormia bem, aí eu pensava, nossa, agora eu consigo gravar, agora eu consigo fazer isso. Ela passou a dormir meia hora, abrir o olho, arregalar o olho e não querer mais dormir. E aí eu ficava tentando fazer ela voltar a dormir e ela não queria voltar a dormir. E eu só vim perceber isso depois, porque eu tinha um padrão dela, né? Eu falo, meu Aham. Deus, tá acontecendo alguma coisa, é salto, é salto, é salto. O salto passou e o padrão ficou. E aí hoje ela só faz soneca de 45 minutos, mas ela consegue ainda dormir a noite toda. Então, tentar entender seu bebê, entendeu? Sim, E aí eu sim. fui começando a baixar as expectativas, eu falei, nossa, se alguém tivesse me dito que muda o tempo inteiro, eu teria ficado mais tranquila, É, entendeu? muda o Então, tempo- muda o tempo O inteiro. pediatra de falava isso pra mim, eu falava, ele tá querendo gorar, né? Tipo, não, imagina. Aí continuou dormindo, continuou. Aí do nada ela mudou. Aí eu falava, não, é salto, é salto. Aí eu falei, realmente muda, e é isso. E Aí o salto ficou. mas a gente Vamos vai se aceitar. acostumando, sabe? Então a gente vai indo, você vai entrando no ritmo, que nem essa questão que você falou de dormir, das sonecas e tal. Eu nunca fui de calcular. Ai, eu via e tal, mas eu não ficava assim, ela vai dormir tanto tempo. Eu falava, dormiu. Corre pra aproveitar enquanto dá. Acordou, acordou. Hoje ela faz sonecas de meia hora. 2, às vezes 3 sonecas. Quando ela dorme mais, muito mais, tipo 1 hora e pouco, eu fico, meu Deus, a noite ferrou, sabe? Porque eu já sei que ela dorme mais ou menos esse horário. E dizem que vai diminuindo, né? Tipo, a criança, Oh, quanto Jesus. maior, ela dorme É. menos durante o dia, assim. Dorme. Faz menos sonecas. Mas também cada criança é de um jeito, É. então. E aí, vamos aceitando nossa criança e amando, e daqui E é a pouco isso. cresce, né? dá E aí tudo agora eu certo. só fico pensando assim, tá, a gente tá quase pra fazer o ano. Imagina eu cuidando de 2, socorro. Oh, céus amados. E aí, quando acalma a sua vida, que você se organiza, tome outro filho. Então, mas a gente quer outro logo, entre aspas, o logo aqui, justamente por isso que a gente falou, meu, se a gente deixar chegar numa fase que ela já tá totalmente independente e a gente já tá, tipo, voltando à vida, digamos assim, e a coragem, É, entendeu? Então é, é melhor já verdade. emendar pra você não ter esse É gostinho de... verdade. É verdade. Eu acho que é melhor também tentar. Eu vou tentar, né? Não É, sei. sim, Se Deus tem- me mandar, tá ótimo. Mas eu vou tentar na sequência. É que eu Eu também quero falo logo assim, 5, sabe? Eu quero 5 filhos. caraca, Quero. é? Eu quero. Se Deus me mandar mais, tudo bem. Se for só ela, também Você tudo já bem. viu aquele meme que tá rolando aí no TikTok, no Reels, que é assim, o filho que me fez querer ter 5. vi, muito Aí você bom. mostra a Helena. Aí o segundo, o filho que me fez parar no segundo. Criança de... E eu tenho certeza que as mães que têm 3 filhos, nesse momento estão me julgando e falando: você só tá falando isso porque você só tem uma. Espera ter a segunda. Não, gente, se Deus quiser, todos meus filhos vão ser iguais a Helena. Agora, venham do futuro pra mostrar o meme? Não sei. Eu sempre falo assim, puta, a Gigi é tão boazinha que eu tenho certeza que o segundo vai ser agitado, sabe? Não declara, não declara. Não, declara, vai ser igual a Gigi. É, não, Deus vai entendeu? mandar o bebê certo, mas eu tenho medo, passa isso aí na minha cabeça também, sabe? Eu falo, meu Deus, e se não for igual a Helena? Socorro! É. Não, mas tá tudo certo. Deus capacita, Senhor capacita, gente. E na sua gestação, você teve alguma sintomas, desejos, teve alguma coisa assim forte? Olha, muito enjoo. É. Só isso que eu posso dizer, eu fui a pessoa que talvez mais vomitei na face da terra. Caraca. E eu sabia que ia ser assim, porque eu sempre fui uma pessoa meio enjoadinha, sabe? Tipo, Aham. eu ando dor de cabeça, aí fico com vontade de vomitar. Aí eu sempre falava, não sei se fui eu que declarei coisa ruim sobre mim, mas eu vomitei muito ali da 7ª semana até a 15ª, minha amiga. Era 4 vezes por dia. 4 vezes por dia. E não tinha remédio que desse jeito, nem limão, nem tudo. Tudo que a pessoa fala, não sei o quê. O que eu não conseguia nem beber água gelada, nem escovar os dentes, conseguia, nem café, nem ovo. Eu vi uma frigideira de ovo que a gente fazia, eu queria vomitar. Passei mó tempão sem comer ovo, sem tomar café. Mas passou. Então também venho do futuro. Pra falar Espero- que passa. Passa. Eu só espero que minha segunda gestação não seja assim. Porque como é que você fica enjoada tendo que cuidar de um bebê e vomitando e derrubada do jeito que eu fiquei? Tenso. Mas eu até assisti todos os seus vlogs, eu lembro de tu dando uma vomitadinha de leve sentada no vaso sanitário. Uma tadinha. única vez. A única vez. Eu falo, poderia ser assim comigo, né? E eu achava que eu ia ser uma pessoa que ia passar muito mal, assim. E, cara,
Nada. Nada. Foi. Eu lembro de tu comendo um hambúrguer, botando molho. Eu lembro de A todos os única vlogs, coisa assim. que me enjoava no começo, nos primeiros 3 meses, porque depois também voltei ao normal, era doce. Eu via doce, não enjoava de passar mal, mas era tipo assim, ai, não quero. Uhum. E aí depois voltou ao normal, mas assim, Sim. foi a única coisa. Agora de passar mal, nada. Só aquele Nada, dia, né? Aquele dia que eu Foi acho que foi pressão, não alguma não, foi alguma coisa que eu comi que não me fez bem. Tipo, não foi um enjoo do nada, assim. Cara, se eu tenho na minha memória, acho que foi um hambúrguer. Eu acho que Eu foi. assisti o vlog, eu assisti. Eu acho que foi. Mas, ó, desejo. Eu tive desejo de baconzitos, sabe? Da Elma Chips, Sei. que é com aquele gostinho de bacon do nada. Vitor, para no posto, eu preciso comer baconzitos. Tipo, aleatório. Total. E eu só conseguia comer miojo. Teve um ponto que era assim, não era nem um desejo, era uma necessidade básica. Porque pra pessoa chegar num ponto em que ela só consegue se alimentar de miojo, só miojo fica no estômago, a gente aceita. Entendeu? A gente fala, então vai miojo É alguma mesmo. coisa, pelo menos. É alguma coisa. E aí eu só conseguia comer miojo, e que era a única coisa que não voltava. E só. Mas eu não tive assim. Antes dela ainda nascer, eu falei assim, ó. Ela tá esperando eu comer um Chick-fil-A, que é um hambúrguer de frango que tem lá nos Estados Unidos. Falei, ela tá esperando eu comer Chick-fil-A pra ela nascer. Gente, eu comi o Chick-fil-A, eu comecei a sentir as dores e ela nasceu no dia seguinte. Caraca! Então, foi o Chick-fil-A que deu um empurrãozinho aí. Eu tenho um vlog disso, cara. Foi o Chick-fil-A, só isso. E o parto? Como você teve parto normal e já era um sonho seu ter parto normal? Já era Sonho. Nossa, eu sempre sonhei, assim. Eu, obviamente, aceitaria, né, se fosse uma cesárea, porque, enfim, cesárea salva milhares de vidas e eu toparia também se fosse, mas sempre foi um sonho. E eu nunca considerei que não iria dar certo. Olha que louco. Foi bizarro, assim. Só que eu falava, eu vou tentar ser o mais natural possível, mas não prometo. Aquelas. Não era um desejo do meu coração ser aquela mulher que não toma anestesia, que vai até o final. Eu só falava assim, eu não quero chegar no fim do meu parto exausta. Aquele ponto, porque eu assisti o parto de uma amiga minha quando eu tinha uns 23 anos. Ela me chamou para fotografar o parto dela e eu fui. Não, 21 anos. E eu fui. Então eu vi o parto. Quando eu cheguei na sala, ela olhou para mim e ela falou assim, ó. Ela tava assim, numa posição de 4 apoios, ela falou: eu vou morrer. Me salva, amiga. Tipo, ela tava. Ela te traumatizou ali naquele momento. Foi tão encantador. Eu vi a filha dela nascendo e eu falei, eu quero isso pra mim, eu quero isso pra mim. Então ali não te traumatizou. Eu te juro que eu quis mais. Vai entender por quê? E aí o parto dela também foi super rápido. E eu quis mais. Mas no final das contas, quando a bebezinha dela nasceu, ela tava assim, ó. Tipo, delirando, sabe? E ela não conseguia muito ter aquele momento, só depois de um tempo que ela meio que se tocou, porque você realmente vai pra um outro lugar de tanta dor. E aí eu falei assim, tá, eu quero muito, eu só não quero chegar nesse ponto de ficar exausto. Então, se for preciso ter essas outras intervenções, eu vou aceitar. Entendo que podem existir outras cascatas aí, outras coisas que vão, né, influenciar e trazer outras intervenções, mas eu aceito tomar anestesia. Então, eu cheguei no hospital com 4 centímetros de dilatação, e aí, quando eu cheguei, a médica já falou assim, ó, tá pronta a anestesia, já pode tomar. Aí eu falei, não, pera, deixa eu esperar um pouquinho, tá doendo, mas tá suportável. Vamos ver até onde eu consigo chegar. Eu consegui chegar até os 6 centímetros sem. Quando chegou nos 6 centímetros... antes disso, eu tive que aplicar... como é o nome daquele negócio? Ocitocina. Pra dar uma acelerada. É uma conduta um pouco diferente de alguns médicos, mas a minha médica falou, eu super confiei. E aí tomei a ocitocina, que eu sei que muitas pessoas falam, por que você tomou ocitocina? Gente, não vamos entrar nesse mérito, eu quis mais ocitocina, deu tudo certo, e aí tomei a ocitocina. Não tô recomendando ninguém, hein, pelo amor de Deus, meu caso, minha situação. Sim. Aí tomei a ocitocina e depois eu fui tomar a epidural. E aí, quando eu tomei, eu desci literalmente do inferno ao céu. É bizarro. Todos os meus partos, se Deus me permitir, eu vou fazer desse jeito. Porque acelerou muito ali a minha dilatação. Do nada eu passei de 4 para 6. Com 6 eu pedi. Do nada eu já tava com 9,5 e nasceu. Foi coisa assim de 3 horas, talvez. E aí, eu tava bem. Eu tava gravando stories com 9,5 centímetros de dilatação. Eu tava assim, ó. Gente, ela não estava maquiada, não fiz cabelo, não botei playlist, não fiz nada dessas coisas. Mas gravei um storyzinho pra
pras minhas seguidoras, tipo, a Helena já vai nascer, e aí o pessoal, tipo, como que ela tá com 9,5 centímetros falando e gravando stories desse jeito? E aí, deu tudo certo. Aí, fiquei lá tentando empurrar. Só que o fato de você estar com anestesia, algumas mulheres conseguem, outras não. E eu não conseguia fazer a força, eu tinha o monitoramento na barriga, então a gente via quando tinha a contração e a médica falava, agora. Eu empurrava. E não, gente, eu vou contar uma coisa muito íntima aqui, tá? Eles botaram um espelho na minha frente. É muito íntimo mesmo. Pra você ver contraindo. Pra eu ver a força. Quando eu olhei pra aquilo, eu falei, eu tenho certeza que eu vou pra uma cesárea. Porque não tem como passar uma cabeça neste buraquinho. Não tem como, amor. Você fala, não é possível que isso são 10 centímetros. Ele não vai. Exato. E a mulher botou pra me motivar. Falei, amor, isso aqui não tá me motivando em nada. Tira esse espelho. Eu falei nada que eu não conseguia nem falar. Fechei o olho. E fiquei concentrada. E o Vitor aqui do meu lado me ajudando. E eu concentrada. E aí, teve um momento que a médica sabiamente falou, vamos reduzir a peridural, né? Vamos reduzir, pra ela conseguir fazer a força. Então, eu já tava tentando empurrar uns 20 minutos e não tinha expectativa de passar uma cabecinha ali. E aí, quando ela tirou a epidural de mim, eu virei um animal. Literalmente, eu virei um animal. Meu corpo fez assim, ó, eu só quero empurrar. A médica ficava assim, ó, tenta empurrar agora. Eu empurrava. Teve um momento que eu não conseguia mais coordenar. Ela falava, pode parar. Eu, não, eu quero empurrar. Aí eu fazia força. E aí, depois de um tempo que você vai, né, pra um universo de dor que, sei lá, o que acontece, eu não conseguia, eu não tava mais naquele lugar, naquele espaço. Literalmente a Partolândia mesmo. E aí, o Vitor falou assim, ó, ela falou pro Vitor, dá uma olhada, a cabecinha tá aqui, aí ele, amor, ela tá chegando, ela tá aqui. E aí eu já tava naquele momento em outro planeta, eu só conseguia fazer força. E aí eu fiz mais algumas forças, e aí ela nasceu. Aí foi o momento mais incrível da face da Terra. Não importa a via de parto, não importa... Eu só sei que é o momento mais incrível, quando você vê o seu filho ali pela primeira vez, é surreal. E aí ela veio pro meu colo, aí eu falei, filha, você é amada, você foi muito desejada, mamãe te ama, eu aos prantos, né? E aí eu falei, Vitor, ela é a cara da tua mãe. Paria a minha sogra. Eu literalmente paria a minha sogra e a minha cunhada. E um pouquinho do Vitor. Gente, é bizarro. Eu olhei e falei, ela é a cara da tua mãe. As 3 coisas que eu falei. Filha, você é amada. Filha, você foi desejada. Mamãe te ama muito. E você é a cara da sua avó. Foi isso. Ai, mas foi uma delícia, assim. Eu teria... Se eu tivesse 90 mil partos... Não, obviamente, né? Nem 6 vão dar, eu acho. Mas eu teria todos da forma como eu tive. Sei que algumas pessoas criticam e, ai, não precisa de ocitocina, não precisa de anestesia. Mas pra mim foi a melhor coisa, cara. Eu tive o meu limite da dor ali, consegui ficar bem pra ter minha bebê, tive uma progressão do parto. E a minha filha nasceu bem, saudável, então repetiria milhares de vezes. Mas também, se for necessário uma cesárea... Cada filho é um filho, né? Cada situação é uma situação. Tô aberta, vai vir com saúde, é isso que importa. O importante é correr tudo bem no final, né? Exato, ninguém é menos mãe, mais mãe. Vê o bebezinho, tá tudo bem, tamo bem, tá tudo certo. Agora, a recuperação é que ninguém me contou alguns detalhes, sabe, Fabi? Tipo assim, eu não sabia que as regiões ficavam... um pouco difíceis ali. Talvez seja mais fácil do que uma cesárea, em alguns aspectos. Porém, eu nunca tinha sido ponteada na vida, assim, de entender como que eu precisava dos cuidados. Então, assim que eu cheguei em casa, 2 dias depois, né, que a Helena nasceu, eu tava andando normal, aí veio a filhinha da minha amiga que pesa 10 quilos, mais ou menos 11 quilos. E aí eu... Vem cá, bebê. Peguei ela no meu colo, levantei um bebê de 11 quilos, toda ponteada, porque eu tive uma laceração de 2º grau, toda ponteada. Aí, dali pra frente, minha filha, os pontos foi ladeira abaixo. Eu não cuidei dos pontos. Pra você sentar é um negócio difícil, entendeu? Tem uma partezinha também que as pessoas não contam, que é a parte de fazer cocô, que também é um pouco complicada. A pessoa que tá aqui nos ajudando, ela tá um pouco constrangida, né? Tá tudo bem, tá? Já ouviu muita coisa por aqui, né? É verdade, é vida de mãe aqui. E aí, cara, fazer cocô, Fabi, fazer cocô, meu Deus, é um parto mesmo, literalmente é um segundo parto. Você tem 3 partos, pariu o bebê, pariu a placenta.
e pariu um cocô. O primeiro cocô é muito difícil. E as pessoas não me falavam isso. Então, assim, coisas que eu já tô te alertando. Eu espero que você tome muito laxante, meu amor. Que você se prepare muito, porque... para que você não passe por um terceiro parto, porque é complicado. E ponteada, tá? E ponteada. Esse é o detalhe. Eu tô tentando não entrar em tantos detalhes, você tá percebendo? Mas não tem como. Mano... É muito difícil, mas passaria por tudo de novo, A né? gente é louca, né? A gente é louca. A gente esquece também. Falam que a gente esquece. Olha, foi a pior dor que eu já senti na minha vida e a melhor dor que eu já senti na minha vida. É porque tem um significado bom, Exato. né? A gente até falou isso aqui com a Lu da Chata de Galocha, e ela falou isso. Ela também teve um parto normal, no caso dela, sem anestesia. Mas, E em enfim. casa eu assisti na banheira. Só que ela fala, foi a pior dor, mas teve um significado bom. Então, acho A que gente também... fala que é a dor da vida, né? Se é a dor da vida, então tem um significado incrível. É óbvio que dói, gente. E uma coisa que as pessoas acham é que a maternidade, as pessoas não querem muitas vezes passar pela maternidade porque tem seus desafios. Mas a vida é um desafio, tudo é um desafio. E quantas coisas boas a gente está colhendo com os nossos filhos em momentos incríveis, mesmo estando passando por esses desafios. Então, uma coisa que eu costumo falar é que uma vida desafiadora também pode ser uma vida incrível. A gente também pode usufruir de uma vida maravilhosa passando por desafios, porque não vai existir uma vida fácil. Com filho, sem filho, a gente vai passar por situações, né, que nos desgastam, que exigem muito de nós, em que a gente vai precisar estar bem quando a gente não quer estar bem, quando a gente só quer ficar ali dormindo, mas é a melhor coisa do mundo. A gente está colhendo, na verdade a gente está plantando frutos que são eternos, que vão se propagar por outras gerações. Seus filhos vão ter outros filhos, que vão ter outros filhos, e aquilo que a gente está plantando hoje, é louco a gente parar para pensar que vai se perpetuar, né? Que os nossos netos, às vezes, vão colher coisas que a gente está plantando hoje, vão pegar manias que são nossas, sabe? Que vão passar para os nossos filhos. E a gente tem que olhar para isso tanto com muito cuidado, mas também com muito amor, de saber que a gente não vai ser perfeito, que a gente vai errar mesmo, né? Acho que ser mãe é saber que a gente vai errar tentando acertar o tempo todo, né? Faz parte. Faz parte. Vi, e a gente tava falando antes aqui, inclusive, do podcast, tava falando de desmame e tal, e você tava falando que a amamentação pra você tá sendo uma das coisas mais incríveis. Você teve alguma dificuldade no começo da amamentação? Olha, graças a Deus, não, mas quase que dá ruim. Porque eu não estudei absolutamente nada sobre bebês, sobre nada de nada. Nada de nada. Eu não estudei sobre parto, apesar de eu ser fascinada pelo universo de parto, eu sempre vi muitos vídeos de parto. Então, todos os vídeos que existem no YouTube de parto, eu assisti. Pode ter certeza, eu assisti de todo mundo. Mas eu não estudei de fato sobre, por exemplo, fase latente, não estudei nada disso. Não estudei sobre amamentação, não estudei. A única coisa que eu estudei no finalzinho da gravidez foi sobre sono. E aí isso fez muita diferença também para saber várias coisas. Quando a Helena nasceu, aí tem a apojadura, que eu não sabia nem o que era apojadura. E aí do lado meu peito ficou quente, grande. E aí eu falei, amor, tá quente aqui. Eu nem sabia o que era que ia acontecer. A descida do leite eu tinha ouvido na maternidade, porque passam as pessoas, né, instruindo. Mas simplesmente do nada seu peito vira outro e fica tudo quente. E aí eu não sabia como conduzir daquela forma, porque eu não sabia se a pega estava correta. E aí eles instruem, mas eu acho que não é uma instrução tão legal, porque chega uma consultora e fala de um jeito, aí chega uma enfermeira e fala de outro, fica um negócio meio confuso, assim. E aí uma amiga minha tinha acabado de passar por um processo também relacionado à amamentação, ela tava lá na minha casa no dia, e aí ela olhou e falou assim, cara, eu vou te conectar com essa consultora. E aí ela me conectou com essa consultora que me mostrou a pega, que já tava um peito, né, assadinho ali, mas se você persiste da forma errada, enfim, vai dar ruim. Vai machucando cada vez mais, né? E aí, graças a Deus, ela me apresentou essa consultora, e aí eu ficava no WhatsApp com ela, mandando foto, perguntando se estava a pega bem, se estava a pega correta. Então, eu não tive, graças a Deus, nenhuma dificuldade, exceto a falta de informação. Então, se eu posso hoje aconselhar uma mulher que eu falava assim, gente, é besteira, não precisa estudar. Estuda. Eu não li nenhum livro, eu não fiz nada disso. Estuda. Porque você não vai estar pronta, mas você vai estar um pouco mais preparada. Você não vai chegar no escuro. E já é um momento tão delicado, né? Que a gente já tá com as emoções todas. E que depois é mais difícil você ir atrás, né? Porque você já tá com muita coisa acontecendo na sua vida. Então, tenta evitar. É óbvio que
as coisas não dependem só de você, né? Uhum. Tem a linguinha do bebê, tem a pega do bebê, às vezes tá tudo aparentemente bem, tem o seu mamilo, tem muitas outras coisas. Mas o quanto mais você puder se preparar é um pouco melhor. Então, em relação à amamentação, assim, ufa, foi tudo bem. Essa questão de estudar, né? Eu ficava assim, ai, gente, porque o pessoal fica falando, são 1000 cursos, 1000 livros, mil assuntos que você tem que saber. Da gestação, do parto, do puerpério, da amamentação, tudo, assim. Tem 1000 cuidados que você tem que pesquisar, e tem cursos, e tem livros, e depois é introdução alimentar, enfim, sem fim. E eu ficava, ai, que saco, mas eu fui atrás, porque eu tinha alguns, mas assim, também não li 300 mil livros do mesmo assunto. Eu falei, tá, um curso de uma coisa de outra, né? O curso de amamentação, e aí eu fui me preparando para algumas coisas, porque eu via todo mundo, porque eu li isso, porque eu li aquilo, né? Eu ficava, gente, mas eu tenho que estudar tudo Aham. isso. E dá um bodezinho, né? Tipo assim, pelo menos tiveram muita coisa. Uhum. E eu falei, mano, é natural, a gente vai aprendendo, a gente vai absorvendo. O quê, meu amor? Tem coisa que é. Tem coisa que é instintiva, mas tem coisa que não é. A amamentação não é Não é, instintiva. não é. Tem coisa que não é instintiva. Tem- Infelizmente, poderia ser para facilitar um pouco a nossa vida, mas não é. Real. Não é. Mas é isso, assim, até eu fiz recentemente um episódio aqui com uma consultora de amamentação. E, gente, se Qual o nome puderem... dela? É a Aline da Home Baby. Foi ela. Foi ela Então, que me salvou. Aline, maravilhosa, te amo. Então, assim, gente, se vocês tiverem condições de fazer um curso de amamentação, ter uma consultora de amamentação, ler um livro, pesquisar na internet, ou até tem os bancos de leite que vocês podem ir lá tirar suas dúvidas, porque, principalmente se puder fazer isso antes, porque na hora do caos você não quer saber de nada, você só quer que resolva. Então, Exato. assim, a informação antes ajuda muito. Lógico que não precisa ir atrás de todas as 1000 informações, os 1000 livros, os 1000 cursos, porque é muita coisa, a gente tem mais o que fazer também. É verdade. Mas, assim, saber um pouquinho pra não chegar no escuro faz muita diferença. Ou se faz, você chega até com a paz, que eu não tive, no caso. Uhum. Mas em relação ao sono, por exemplo, eu entendi uma coisa muito simples, que muitos pais não sabem e que eu não sabia. Cara, o bebê, ele se mexe. Eu nunca tinha tido um bebê, eu nunca fiz nenhum bebê dormir, eu nunca tinha tido contato com outros bebês, a não ser meu irmão quando eu tinha 8 anos de idade, que eu não faço ideia, e que nem tinham essas informações. Minha mãe, com certeza, não sabia disso tudo. O bebê se mexe, o bebê faz barulho, o bebê faz milhares de coisas que você acha que o bebê tá acordando. A gente vai lá e pega ele e acorda o bebê que tá dormindo. Uhum. E essa foi uma das coisas mais que eu acho que fez mais diferença de eu saber antes, sabe? Mas foi exatamente porque eu estudei. Então foi a única coisa que eu estudei e que já E me que deu fez muitos diferença. resultados. Imagine se eu tivesse estudado todo o resto. O pouco de informação que a gente tem vai nos trazer. Acho que o conhecimento, ele sempre pode ajudar, né? Claro que demais vai te sobrecarregar, porque é muita coisa, muita informação, e aí você vai encontrar opiniões diferentes, então existe essa questão também. Mas você saber pelo menos o básico ali, ou o que eu vejo muito, assim, tem gente que às vezes não vai atrás de informação, mas tem pessoas próximas na família que tiveram bebê. Então ela viu, ela entendeu, ela aprendeu. Que nem eu fico tentando passar umas coisas pra Nina, só que ela fica, para de me traumatizar. É só um alerta em amor. Mas assim, eu sei que quando ela for passar pela maternidade dela, eu já passei pela minha, e eu vou estar ali pra ajudar, pra falar, pra explicar. Coisa que eu não tinha ninguém ali perto pra poder me dar essa luz, sabe? De falar assim, não, calma, isso vai melhorar, não é assim mesmo. Então, eu fui atrás da informação justamente por conta disso. Uma coisa que eu falo, cara, meu pediatra, meu pediatra, né? Eu falo meu pediatra. Acho que toda mãe fala isso. Meu pediatra. Ele me falou eu conheci ele antes da Gigi nascer, e foi muito bom, até pra já ter com quem eu passar depois, mas ele me falou uma coisa que ninguém tinha me falado e que nenhum outro livro tinha me falado sobre o puerpério. Ele falou, Fabi, se no primeiro momento, depois que a Gigi nascer, nas primeiras semanas, você se sentir triste, se perguntar o porquê que você fez isso com a sua vida, você ter sonhos ruins, pensamentos ruins, é normal, faz parte do puerpério. É uma queda hormonal muito brusca, então, assim, não se culpe, pode acontecer, acontece com muita gente. E aí, eu já fui passar pelo puerpério já com esse pensamento de, tipo, o que eu estou pensando, o que eu estou vivendo, é normal, não é só comigo, faz parte, mas nem o obstetra, ninguém tinha me falado isso antes. Então, só de saber isso, antes de passar por isso, já me deixou mais tranquila enquanto eu tava vivendo. Então, eu chorava muito, eu falava, é normal, vai passar, isso vai tá
tá passando. E foi passando. Sim. Então, e tem um livro aqui, eu não sei se você já leu, 60 dias. mas 60 dias de neblina. Gente, foi sensacional. Eu li ele quase no final dos meus 60 dias. E é exatamente isso. São 60 dias ou mais, às vezes, para cada um, que você parece que não vê o fim do túnel, você não vê a luz, você não vê o que vem ali. Parece que não vai existir vida depois, né? Que você tá vivendo. Eu falo que é um looping sem fim. Aí troca a fralda, dá mamar, vai dormir e fica nisso. E aí vai passando e você vai começando a enxergar um futuro, uma vida, e as coisas vão melhorando. Então, eu acho que saber algumas coisas antes te traz uma tranquilidade pro momento que você tá passando. Verdade. Sem Porque querer senão você leva ninguém. não, e depois você leva pro outro extremo, né? Uhum. E assim, eu acho engraçado que tudo que a gente fala da maternidade, a gente precisa justificar depois, sabe? Mas eu acho que não é romantizar, mas também não é demonizar. É o que é, sabe? A maternidade, ela é o que é. Ela é difícil e é gostosa ao mesmo tempo. Exato! Então, a gente não precisa justificar. Tipo, eu não tô querendo te traumatizar. É óbvio que a minha experiência pode ser diferente da sua. Sim. E eu, graças a Deus, passo por muitas coisas. Não passei por muitas coisas que muitas mulheres passaram. Uhum. Mas é o que é. E é a porção para cada um. Então, da mesma forma que é difícil para algumas mães em algumas áreas, eu sei que elas ali estão sendo mais fortalecidas, capacitadas por Deus. Deus dá uma nova porção de força também para aquele dia, para aquela mulher que passou aquela noite inteira em desespero, acordar e tipo, vamos lá, mais um dia, vamos tentar novamente. E a gente não precisa, sabe, ficar justificando. Eu acho, pelo menos para mim, né, eu fico tentando evitar para que as minhas seguidoras não achem que a minha vida é um mar de rosas, porque a minha bebê dorme a noite toda, e aí, obviamente, eu compartilho com isso. Aí eu compartilho isso, aí algumas mães falam assim: ah, mas é a sua bebê. Ah, mas não fala isso porque outras mães vão ficar tristes, vão ficar chateadas. Mas, gente, outras mães vivem também coisas maravilhosas que talvez você não que viva. eu não vivo. E é a porção de cada uma. E por isso que eu acho incrível o fato de ter criado esse podcast, cara. Porque acho que as mães se sentem confortadas em algumas áreas. Porque imagina, quantas pessoas já passaram por aqui, cada uma com as suas histórias. E com um filho, 2, 3 e por aí vai. Exato. Grávidas. E traz um conforto, um aconchego, sabe? E é isso, é a vida de mãe, né? Sim, é a vida. E é isso, a gente, lógico, a gente gosta de compartilhar, eu também gosto de compartilhar tudo, as coisas boas e as coisas ruins, porque é isso, a vida passa por todos os seus momentos. E é legal porque, independente de ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, você vai encontrar outra mãe que vai se identificar, tipo, nossa, eu também passo por isso, nossa, também é assim. Ou, às vezes, ela não passa por aquilo que pra você é bom, mas dá uma esperança de, tipo, pode ser que eu consiga fazer assim, mudar e fazer assado. E para cada um é de um jeito, né? Então, a sua forma de criar, a sua maternária é diferente do meu, que é diferente de quem tá te assistindo. Mas a gente aprende, eu falo, cara, aqui nesse podcast, eu entrevisto mães de 3 grávidas, então que talvez eu tenha um pouco mais de experiência, mas eu aprendo com você aprende comigo, e a gente vai, é uma troca total de experiências, porque a gente tá aprendendo conforme a criança vai evoluindo, assim. E as minhas seguidoras já falaram que é até o fim. Com certeza. Você aprende com o seu filho até o fim. E é uma preocupação, um amor, um desafio que nunca vai terminar. Porque eu acho que mesmo com os filhos grandes, ai meu Deus, ainda vai demorar muito, mas pelo jeito passa muito rápido. Já minha filha tá com 1 ano, meu Deus do céu. Atua então daqui a 2 meses. 2 meses faz 1 ano, gente. Como assim? E elas já me falaram, Vi, a preocupação depois é outra. Chegou ela na só escola, muda. Exato. Chegou na escola, aí depois, vai pra primeira noite fora. Aí depois, não, ainda não veio dormir em casa. Eu lembro, a minha mãe só dormia quando eu chegava em casa, cara. Não, eu vejo, a minha sogra, por exemplo, ela tem uma filha de 17 anos. E aí, agora que ela começou a ir pra balada e sair, ela preocupada, eu, caraca, cara, tipo, realmente não acaba, sabe? Não para nunca. Só muda. Só muda. Só vai mudando o foco da preocupação, mas a preocupação existe. É verdade. Vi, eu queria poder continuar horas e horas, a gente pode marcar uma parte 2 aqui, mas você tem uma nenenzinha te esperando, então não dá. E eu também, a minha em casa. Então não dá pra gente continuar, mas eu queria agradecer muito pela sua participação. Acompanha, vou continuar acompanhando ali tudo, de você, da Helena, do seu maternário, de tudo. E a gente pode fazer uma parte 2 mais pra frente, sim. Deixa passar um tempo, você passar por outras experiências, a introdução alimentar, e a gente vem falar de outras coisas. Eu também vou passar por outras coisas. Qualquer coisa a gente marca um café e a gente desafia a Nina. Chama a Nina, falou, Nina,
Vamos pro Vida de Mamãe pra gente Ah, tentar ajudar. tem hora que ela se anima com a Gigi, tem hora que ela fala, não, dá pra esperar mais um pouquinho, entendeu? Ela ficou um dia com a Gigi, algumas horinhas, e ela ficou exausta. Eu falei, é todo dia. É todo dia. É um trabalho que não tem férias. Mas é uma delícia ao Ai, mesmo é bom tempo, demais, então. meu Deus. Quero muitos e muitos e muitos. Obrigada, Fabi, Ai, pelo obrigada. convite. Me senti muito honrada em estar aqui. Vou deixar o canal da Vi aqui pra Obrigada. vocês. O episódio completo fica disponível no meu canal do YouTube, Fabi Santina, mas a gente tem um canal de cortes também, que é o Cortes Vida de Mãe Podcast. Lá vocês conseguem assistir uns trechinhos de cada episódio e tudo. E temos o Instagram, Vida de Mãe Podcast, tem o meu, tem o da Vi, que também tá aqui na tela. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos episódios. Um beijo. Tchau. Tchau.